Se você já viu o vídeo que eu fiz sobre o meu primeiro jogo, você vai reconhecer isso que passou na tela agora. Porque sim, esse jogo é basicamente um remake daquele que eu fiz em 2021. E esse vídeo aqui, ele era pra ter saído em março de 2024. Ou seja, faz um ano que eu fiz o roteiro desse vídeo e acabei não postando. Mas hoje, em 2025, quero contar essa história. Fala galera, Jeto na área, trazendo mais um vídeo. Nem sei quanto tempo faz que eu não falo isso. Bom, tudo começou de uma forma inesperada. Eu tava em call com os meus amigos, conversando sobre faculdade, trabalho, boletos, aquela rotina de adulto. E durante a conversa, eu lembrei que existia um site chamado Udemy, que vende cursos, estilo Hotmart. Entrei lá para ver se eu achava algum curso da minha área, para me especializar mais ainda, né? Mas no lugar, eu acabei comprando um curso de programação de jogos. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu sempre amei jogos. Jogo desde que eu me conheço por gente, como eu disse, né? Quando eu vi o curso de Game Maker da Next Indie Studio, não tô sendo pago pra falar isso, me bateu uma nostalgia. Porque muitos anos antes, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, eu já tinha tentado mexer no Game Maker. Mas, pra ser sincero, eu não passei nem da tela inicial. Naquela época, um pouco mais velho, né? Quando eu comprei o curso, eu decidi que, por estar numa promoção e querer tentar de novo, eu quis me redimir pro meu eu do passado, pra finalmente tentar criar algo de verdade. Comprei o curso e comecei a maratonar as aulas. Em 2 dias eu já tinha feito o joguinho do curso. Bem simples, mas funcionava. Entrei no Discord do curso, tava empolgado fazendo as coisas, mas depois de 3 dias estudando, parei por causa da correria de trabalho. Naquela época eu tava fazendo faculdade ainda, eu acabei deixando de lado isso. Até que finalmente, depois de pegar férias do trabalho e da faculdade, eu recebi uma notificação do Discord. Participe da primeira Game Jam da Next Indie. E eu falei, nossa, ok. Ela ia acontecer entre os dias 16 e 23 de dezembro, com o tema Inimigo do Natal. Eu nunca tinha feito nada do tipo, eu nunca participei de uma Game Jam antes, eu só ouvi falar, não sabia, eu fiquei com medo naquela época. E eu só tinha estudado 3 dias. E o meu conhecimento sobre Game Jams foi sempre tudo que eu ouvi de outras pessoas, que o povo ia, se juntava e ficava o dia inteiro programando direto, 24 horas, 2 dias, sei lá, e enfim, fiquei com medo, mas mesmo assim eu resolvi participar. Ah, e pra deixar claro, não era obrigatório participar, obviamente, né? No começo, a minha ideia era fazer algo estilo DD Tank ou Worms, com batalhas por turno contra o Krampus, que o Krampus ia ser meu inimigo. Só que nos primeiros 3 dias da Jam, eu não fiz nada de concreto. Fiquei pesquisando como fazer mecânicas, procurando arte, som. E no 4º dia, em vez de programar, eu fui jogar. Foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. No 5º dia, eu tentei começar a implementar tudo. Comecei a tentar implementar todas as mecânicas do meu jogo. E nada funcionava. Eu passei horas travado, sem achar uma solução. Até que, conversando com os amigos, lembrei de um jogo que eu tinha feito anos atrás, que já tinha um clima natalino. E então eu pensei, e se eu refizer esse jogo no Game Maker, mas melhorado? E foi isso. Comecei a programar do zero. Fazer o personagem andar e pular foi rápido, mas os obstáculos foi um sofrimento. E mesmo assim, 2 dias corridos, coloquei som, cenário, fundo e até cutscene. Que inclusive essas cutscenes me deram um trabalhão, mas eu queria ver o jogo com cara de jogo. E eu lembro que assim, os 2 dias corridos foi literalmente eu trabalhando tipo 16 horas. Trabalhando assim, né, no jogo, né. Eu lembro que eu passei tipo a sexta-feira 16 horas mexendo no Game Maker. Eu dormi, acordei, sei lá, acho que 8 horas da manhã no sábado. E eu fiquei mais 12 horas no sábado mexendo no jogo. Os amigos vinham e falavam, vamos jogar, vamos jogar. Eu falava, não, não posso, tô ocupado. E eu sei que foi uma experiência que eu, cara, nunca passei por isso antes. Tipo, 16 horas numa coisa só, mais 12 no dia seguinte, porque sim, no sábado eu passei mais 12 horas mexendo no jogo, então foi tipo das 8 da manhã até as 8 da noite. Cara, foi louco. Eu tinha refeito as artes, eu tinha ido atrás dos obstáculos, eu polimentei o pinguinzinho, eu fiz um polimento no jogo, e depois de 12 horas, mais 16 horas do dia anterior, finalmente exportei o jogo pra enviar. Não ficou como eu imaginava, eu tive que cortar muita coisa, mas eu tava orgulhoso de ter terminado. O resultado acabou saindo antes do previsto, e eu fiquei em 13º lugar. Confesso que eu esperava pelo menos um top 10, mas também reconheci que tinha muita coisa para melhorar. O review que eu recebi elogiou o tema, a jogabilidade, gráficos,
mas apontou problemas na trilha sonora, colisores e obstáculos. Na época eu aceitei como parte do aprendizado. Hoje, mais de um ano depois, olhando o código do jogo, eu vejo o tanto de gambiarra que eu fiz, mas também vejo o quanto eu aprendi desde então. Desde aquela época eu não mexi mais nesse jogo. Ele continua lá no itch.io, com os mesmos bugs, com o mesmo código, porque pra mim ele representa exatamente quem eu era naquele momento da minha jornada. Hoje, 2025, eu tenho muito mais conhecimento, não só no Game Maker, mas tanto na minha profissão como programador, como em tudo na vida. E apesar de eu ainda estar longe do ideal, eu sei que se eu fosse refazer esse jogo por uma terceira vez, eu faria ele muito diferente. E mesmo com trabalho e estudos ocupando o meu tempo, eu tenho vontade de participar de outra Game Jam. Porque a experiência, mesmo cansativa, ela foi transformadora. Eu trabalho, eu já terminei a faculdade, mas eu continuo estudando. Eu pretendo fazer uma pós-graduação também. Mas o recado que eu quero deixar aqui é que se por acaso você tiver vontade de criar um jogo, não espere o momento perfeito. Comece com o que você sabe e aprenda no caminho. E se você não souber muito, insista, faça. Talvez não fique como você imaginava, mas cada projeto é um passo para algo maior. E eu não falo isso só para parte de criar jogo, isso serve para qualquer um, para qualquer área da vida. Se você tem um sonho, se você tem algo que você quer fazer, se você quer viajar, se você quer fazer uma faculdade, se você quer estar com alguém, se você quer começar um projeto novo, enfim, qualquer coisa, não fique esperando o momento perfeito, não fique esperando, quando eu tiver isso, quando eu puder fazer isso, sabe? Às vezes, eu concordo que a gente não tem a capacidade para fazer naquele momento, mas se você não consegue fazer naquele momento, vou dar um exemplo da viagem, se você não consegue viajar naquele momento, se programe para poder viajar. Comece a juntar um dinheiro que seja R$ 10 por mês. Pelo menos você está fazendo. Bom, o resumo dessa mensagem é que, sim, na vida tudo tem o seu tempo, mas esse tempo não chega se a gente não der o primeiro passo. Se você quiser jogar esse meu jogo da Jam, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. E quem sabe no futuro eu não trago um vídeo contando minha próxima aventura numa Game Jam. Até lá, obrigado por assistir e até a próxima.